Nós tínhamos parado na flexibilização. Características da flexibilização: baixíssimos tempos de troca de ferramentas, com fluxo padronizado e documentado, ou seja, setup rápido, com tempo máximo de um dígito, menores lotes possíveis na produção. Aí aqui tem um conceitozinho de setup. Setup é o tempo decorrido para a troca de um processo em execução até a inicialização do próximo processo. Como, por exemplo, prático sobre setup, pense no tempo que leva para trocar o pneu de um carro comum e compare com o tempo que uma equipe de Fórmula 1 leva para trocar o pneu de um carro de corrida. Então, a equipe no caso da Fórmula 1, ela tem todo um estudo de tempos e métodos que vai trabalhar melhor eficiência, e daí você vê os milésimos lá, quando o carro já vai parar para a troca de pneu. Toda a equipe preparada, aposta no pontinho, e os milésimos de segundo que leva, pronto, o carro está liberado. E muitas vezes, quando ocorre algum processo, alguma situação que demande mais tempo do que o que foi treinado, direcionado, esperado, há uma perda com relação ao tempo do piloto no processo de corrida, e há todo um contexto que interfere lá no resultado final. Só um segundo. Então, quando eles estão ali apostos, eles estão todos preparados para aquele processo que é a troca de pneu. Produção de cada variante em ciclos curtos, qualquer peça, todos os dias. Ajuste da produtividade por meio do remanejamento flexível do funcionário. Mudança simples para novas variantes de produtos. O segundo é a padronização. Padronizar processos, métodos e máquinas testados e aprovados. E aí a gente lembra lá do primeiro slide, né? A padronização dos processos, a padronização dos métodos, que vai se chegar lá no produto final. Empregar de modo consciente as soluções comprovadas. Padrões orientam-se pela excelência e não são estáticos, isto é, evoluem constantemente. A padronização é um requisito para processos dominados e flexíveis. Características da padronização: é um elemento importante na organização do trabalho em todas as áreas de produção e logística. Os padrões devem ser facilmente visualizados. Então, você chega vamos aqui, um espaço que eu acho assim, bem interessante. Eu nunca fui presencial, só vi algumas fotos e alguns vídeos de reportagem, que é um atendimento de call center. Então, você vê aquele mundo de pequenas bancadas, né, as pessoas com os fones, aí tá lá os computadores e as pessoas ali. É perceptível, quando você observa aquilo ali, a questão da padronização, às vezes, dos processos do atendimento. Às vezes, até o movimento de algumas mãos, enquanto se está falando, eles são bem parecidos. O descansado, os cotovelos nas mesas, são bem assim, parecidos. Então, é perceptível um processo de padronização do processo, da prestação de serviços. E você observa isso também em outros contextos. Quando você vê grandes empresas, grandes setores produtivos, e você observa, você vê assim, um processo de bem padronizado, né? Um caminhar bem padronizado nas etapas, nos métodos. Padrões devem ser melhorados continuamente, não ser estáticos. Desvios dos padrões indicam a existência de problemas nos processos. E a gente estudou isso lá anterior, né? A ideia de um padrão, de um tempo padrão. Então, quando há uma situação que desvie disso, então
precisa se identificar, precisa se entender o que está acontecendo, porque houve esse problema e analisar o que está acontecendo e fazer os devidos ajustes. Né? Melhoria contínua. Nós já vimos a flexibilidade, nós já vimos a padronização e agora nós estamos vendo melhoria contínua, que é trabalhar segundo o lema: não há nada que não possa ser melhorado. Padrões já alcançados devem ser o ponto de partida para novas melhorias. Então, qual é a ideia? A gente já tem, digamos, o número 1 no mercado. Você vê muito isso com relação ao setor automobilístico. Às vezes você vê lá esse períodozinho que vai dezembro, janeiro. Aí você vê muita propaganda no sentido de que somos número 1 em vendas, o melhor carro do Brasil. Aí põe lá a reportagem, põe lá. Mas qual é a ideia? O fato de estar sendo o melhor carro do Brasil, o carro mais vendido, o carro mais aceito, enfim, não quer dizer que isso seja um ponto de botar uma rede e descansar, mas é uma filosofia que diz que sempre se pode melhorar, sempre se pode melhorar. Então, não vai descansar no sentido de ser o carro mais aceito no mercado, mas compreender que sempre é possível melhorar. Por meio da melhoria contínua e prevenção do desperdício, é possível alcançar e assegurar o controle dos processos. Características: realização contínua de workshops. Essa palavrazinha eu li como Kaizen, para melhorar o sistema completo. Visualização do planejamento, do conteúdo e dos resultados dos workshops. E aqui a gente faz de novo uma ideia da interdisciplinaridade, uma ideia da interdependência, uma ideia da visão sistêmica da administração, das organizações, porque você entra na gestão de pessoas, nos treinamentos, capacitações, treinamentos e desenvolvimentos, que é um subsistema da gestão de pessoas. Os colaboradores devem ser fortemente integrados aos workshops e aos sistemas de sugestões de melhorias. Aí, sim, perdão aos flamenguistas, mas não resisto. O Flamengo entrou no nível, o ano passado, né, a respostazinha lá, estamos em outro patamar. Mas sempre se pode melhorar. E quais são as sugestões para essa melhoria? Vamos sentar, vamos estudar, vamos analisar, sempre se pode melhorar. Sabe por quê? Porque a competitividade, a concorrência, existem outros que estão chegando pertinho da gente, de repente a gente se vê perdendo de goleada, e aquilo que era outro patamar já não está mais, já está igual, já está no mesmo nível e talvez até abaixo de alguns. Então, quando você pensa a melhoria contínua, você vai entender que o outro patamar ele precisa sempre estar melhorando. Trabalho com conjuntativo e apoio da diretoria e gerência de médio e alto nível nos workshops de melhoria. Então, vamos sentar, vamos estudar, vamos discutir, vamos trabalhar sobre a melhoria, a filosofia da melhoria contínua. A palavra Kaizen, de origem japonesa, se divide em duas partes. Kai, que significa mudar, e Zen, que significa melhor. Assim, em tradução literal, podemos dizer que a palavra significa mudar para melhor. Com o tempo, a palavra acabou sendo traduzida como um termo bastante conhecido por nós: melhoria contínua. Então, a gente olhar, a empresa olhar, não, a gente sempre vai poder melhorar. Nós somos o melhor salão de beleza de Angical, reconhecidamente pela sociedade, é o mais procurado, a gente tem fila de espera para agendamento, ótimo. Mas no que a gente ainda pode melhorar? Vamos estudar sobre o que a gente pode fazer para continuar
Então, dá continuidade aos processos. E a gente tem mais aqui a responsabilidade própria. Significa que responsabilidade e competência devem ser atribuídas diretamente no nível do processo. Isso cria a liberdade necessária e as oportunidades para a qualificação. Os grupos de trabalho auto-organizados devem fortalecer ainda mais a responsabilidade própria. Com isso, se devem aproveitar a criatividade, o know-how dos funcionários. As áreas de responsabilidade devem ser claras e conhecidas. Então, a compreensão dessa autorresponsabilidade, eu me responsabilizar também pelos resultados. Não é só meu gerente, minha equipe, minha empresa, eu sendo corresponsável pelos resultados, eu sendo responsável também por essa organização, pelos contextos que vão acontecer de bons ou de ruins. Então, a responsabilidade própria. Cada um deve conhecer a sua contribuição para o sucesso total e sentir-se motivado para participar do processo de melhoria. Onde está lá? Onde vai chegar esse serviço? Qual é o produto final? Qual o bem que a gente vai entregar no mercado? Qual o serviço que a gente vai prestar? Eu ser responsável nesse processo, nas etapas, eu me considerar parte, sabe? Se os dados da empresa estão excelentes, eu ser responsável, eu ser. Ficou meio fora do contexto. Eu me considerar responsável também por aqueles dados de sucesso. Ou, se não estamos bem, também sou responsável. Então, é algo que precisa ser feito e eu me sinto parte disso. Eu, enquanto funcionário. Características. Os funcionários devem ter tanto responsabilidade como competência na sua área para produzir avanços nos seus processos. Mais um que a gente está estudando, exigência de tempo. Determina o quanto deve ser produzido em um determinado tempo. A determinação do tempo padrão manual é realizada por um departamento especializado em engenharia de processos e métodos industriais por meio dos métodos MTM, que é um sistema de tempos pré-determinados desenvolvidos por H.B. Maynard. Então, a ideia de determinar no chão de fábrica, na prestação de um serviço, qual é o tempo padrão em condições normais por uma pessoa qualificada, preparada, treinada, desenvolver determinada tarefa. Qual é o tempo padrão disso? Então, vamos determinar, porque a partir dessa determinação, a equipe vai ser treinada, direcionada e cobrada dentro de um tempo que foi estudado. Não, normalmente, naturalmente, dentro dessas condições aqui, tem que produzir tantas blusas, tantos carros, maquiar tantas pessoas, porque a gente estudou, porque a gente fez todo um direcionamento, um estudo sistemático e chegou à conclusão que é X. Então, o tempo padrão é esse. Tem como base o estudo de tempos e movimentos para melhorar as operações em uma linha de produção. A gente fecha e retorna já já.